Olá, gente. Eu sou a Hortência, né, nutricionista do município de Tenório. Hoje eu estou com Valéria, nossa psicóloga, e com Gislaine, professora de vocês, certo? E nós viemos para um bate-papo, certo? Para uma construção de conhecimento com vocês sobre uma temática muito importante. Em 2018, nós implementamos na escola de vocês, com a turma de nono ano, o projeto de Igual para Igual, promovendo a igualdade de gênero no município de Tenório, certo? E hoje é com muito prazer que nós voltamos, certo? Para implementar com a turma de vocês, mesmo nesse meio que estamos, né, à distância, mas o nosso bate-papo vai ser levado a vocês e nós esperamos, nós aguardamos que isso leve a uma reflexão a vocês e nós, contanto que tenhamos o retorno, certo? Esse projeto de Igual para Igual, promovendo a igualdade de gênero, ele tem como base, né, refletir, né, nos levar à reflexão principalmente da desigualdade de gênero, né, e do papel da mulher na sociedade, e principalmente, né, combater, prevenir a misoginia, certo? Então, esse nosso projeto, ele foi premiado, certo, no Paraíba, na Mostra Paraíba que tem SUS do ano passado, 2019, e também foi apresentado no CONASENS, né, o Encontro Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e hoje nós estamos dando continuidade a ele com uma curadoria, né, da UFPB, juntamente com o COSENS da Paraíba e juntamente com a Fiocruz. Então, muito importante que nós levássemos isso à frente, principalmente com turmas da faixa etária de vocês, certo? Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero indagar, né, iniciar com a nossa amiga Valéria Frazão, com a seguinte questão, né? Por que, né, é tão importante que a gente entenda esse papel de gênero? Valéria, é com você. Então, certo. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer falar com vocês. Eu espero que estejam todos bem, apesar dessa situação totalmente adversa que a gente vive hoje, né? E para que a gente compreenda o que é o projeto de Igual para Igual, promovendo igualdade de gênero, é necessário que a gente entenda esse conceito dos papéis de gênero. Só que para entender o que são papéis de gênero, a gente precisa diferenciar o que é sexo de gênero. Então, gente, o sexo corresponde àquelas características biológicas que nos fazem ser fêmea ou macho, né? Então, o macho tem um sistema reprodutor masculino de um jeito que vocês já sabem, porque vocês já estudam, né? E a fêmea também tem o seu sistema reprodutor que é diferente, né? Já o gênero diz respeito a um conjunto de comportamentos que expressam quem você é, qual gênero você tem. Se você vai desempenhar uma função na sociedade como homem ou como mulher, certo? E aí vocês podem me perguntar, sim, mas e aí, o que são papéis de gênero? Papéis de gênero são papéis, são um conjunto de crenças e comportamentos vinculados à feminilidade ou à masculinidade. É como um conjunto de ideias que nos ajudam, supostamente ajudam, a entender o que é ser homem e o que é ser mulher nos dias de hoje. Só que venhamos e convenhamos, na nossa sociedade ainda existem papéis de gênero bastante, como é que eu posso dizer, retrógrados, né? Porque ainda são papéis baseados ao que a gente tinha lá atrás. Por quê? Esses papéis de gênero, eles começaram a ser definidos muito antes de Cristo, há muito tempo, né? Lá atrás, onde tudo era muito precário, né, na Idade da Pedra, então essa divisão era baseada nas diferenças anatômicas. O homem que tinha mais força física, força bruta, ele ficava encarregado de caçar e de prover a família, né, de alimentar aquela família. Já a mulher, como ela tinha o dom de gestar, né, de engravidar, então, e era mais, digamos, mais frágil fisicamente, ela ficava encarregada de cuidar da casa
e dos filhos, certo? Só que hoje em dia a gente vive outro momento. Hoje em dia os avanços tecnológicos nos possibilitam viver de igual para igual. A inteligência, ela hoje nos possibilita uma infinidade de coisas, uma infinidade de possibilidades. Então, devido a todo o avanço que nós conquistamos, essa divisão de papéis, pautada nas diferenças anatômicas, já não se justificam, né? Vocês devem saber, devem estudar nas aulas com Gislaine, que há algumas décadas atrás, a mulher ela não tinha direito ao voto, ela não estava inserida no mercado de trabalho, enfim. E sobre a mulher existia toda uma visão estigmatizada, né? A mulher era associada ao pecado por ter feito Adão comer a maçã, ela era associada à bruxaria, quando ela não se encaixava nos padrões e se utilizava das ervas para curar, da sua conexão com a natureza. Então a mulher, ela ao longo do tempo foi sempre muito marginalizada, muito podada, né? Então assim, muita coisa se deixou de fazer, as mulheres deixaram de fazer pelo simples fato de ser mulher, né? Então, hoje, o que a gente busca é que não haja essa definição de papel, de papéis tão limitadas como a gente tem hoje. Porque a mulher hoje, ela pode estar onde ela quiser. Ela pode dirigir um caminhão, ela pode administrar empresas, ela pode pilotar um avião. Então, assim, nós temos capacidade de fazer tudo que um homem faz e talvez até mais, desde que a gente tenha oportunidade para isso. Então, é por isso que a gente luta, né? Não pela superioridade, mas pela igualdade. Então, agora a gente entra num ponto, né, que Gislaine pode responder. Gislaine, afinal, o que é o machismo, né, dentro de todo esse contexto que nós estamos vendo? Então, como vocês duas bem disseram, são questões milenares, né, e que a gente tem que pensar e repensar. E o que seria o machismo, né? Um comportamento fundamentado, né, na compreensão de que os homens são superiores. É você pensar que o homem é superior à mulher. Devido a quê, né? O machismo baseia-se em quê? Baseia-se principalmente na cultura patriarcal, que está associada à figura do pai, de liderança, que pode ser transportada para outras áreas do desenvolvimento social. Assim, pela concepção machista, a mulher desempenha um papel subalterno, né, em relação ao homem, servindo e obedecendo, né? Desde tempos muito distantes, né? Se a gente voltar lá na pré-história, a gente sabe que existiam as funções do homem e as funções da mulher. O homem, provedor da casa, ia caçar, ia pescar. E a mulher, gerar filhos e cuidar do seu lar. Então, com essas funções já pré-estabelecidas, o que é que acontece? Isso foi se perpetuando ao longo do tempo. Só que aí, o que é que acontece? Veio as lutas, né? O feminismo, que não é o contrário de machismo, não é? O feminismo é um movimento político, filosófico e social, né, que se opõe a essa concepção machista e visa o quê? Visa a igualdade de gêneros, que foi muito bem explicada aí na fala de Valéria, né? O feminismo aponta para o quê? Para a necessidade de discussão sobre o desempenho desses papéis, né?
e visa a construção de uma sociedade mais justa. Então, o que o feminismo quer é que nós tenhamos os mesmos direitos que os homens. Então, o feminismo não é o oposto de machismo. Machismo vem já pré-estabelecido, arraigado às nossas tradições, de que o homem é o provedor e de que a mulher é subserviente, né? E que a mulher tem que baixar a cabeça, andar um passo atrás e servir a ele. O feminismo não. O feminismo vem nos mostrar justamente o oposto, as nossas lutas, as nossas conquistas, os nossos direitos, tá certo? De igualdade perante a sociedade. Por isso que ele é um movimento político, social e filosófico, né? O machismo é sustentado, né, pela dominação, né, masculina, que busca desenvolver a ideia de diferenciação e hierarquização, aquela sociedade que no topo está o homem e abaixo lá as mulheres. E o feminismo busca justamente o quê? A equidade, né? A igualdade de direitos e respeito às diferenças identitárias, né? E a justiça social. Então, eu acredito que na minha fala, né, agora fique bem claro. E a gente vê muito na nossa sociedade apresentações machistas, né? Em propagandas de cerveja, né? Em anúncios de moda. Muitas vezes nós ainda vemos essa presença machista. Hoje foi até proibido, né? Há algumas propagandas. Eu acredito que vocês lembram daquela propaganda de uma marca de cerveja que fazia vai verão, vem verão, que fazia uso do corpo da mulher, entendeu? Como modelo da bebida, daquela bebida. E hoje é considerado um machismo, tá certo? O uso do corpo da mulher, da figura da mulher. Então, isso é uma conquista que nós, mulheres, nós tivemos e conseguimos. Então, agora nós podemos parar, né, e refletir um pouco por quê, né? Por que que a gente defende essa igualdade de direitos? E aí, Valéria poderia nos responder. Então, gente, como eu sempre digo, né, a luta do feminismo não deve ser uma luta somente das mulheres, mas é uma luta de todos. Não porque vocês homens, vocês meninos, têm mães, têm irmãs, têm amigas, porque esse argumento é o mais furado de todos, mas pelo fato de que nós somos humanos. E o feminismo ele está diretamente relacionado aos direitos humanos, ao nosso direito de ir e vir, ao nosso direito de ter domínio sobre o nosso corpo. Porque esse machismo, do qual a gente tanto luta contra, é um machismo que viola mulheres, que causa violência sexual, violência doméstica, violência de todos os tipos, porque coloca o homem nessa posição de superioridade e a mulher como tendo que estar a serviço desse homem. E a mulher de hoje já não se submete a isso. E, além do mais, né, essa luta por igualdade beneficia não somente as mulheres, mas quantos meninos não crescem ouvindo que menino não chora, que menino não sente, né? Então, nós lutamos até para que os meninos possam expressar suas emoções, para que eles não sejam obrigados a se iniciar sexualmente em prostíbulos, né, de maneira compulsória, para que eles não tenham que se afundar na bebida quando tiverem um problema, que eles possam se abrir, possam conversar. Então, o feminismo é uma luta de todos por esse motivo.
E aí, Gislaine, a gente também pode, eu também tanto posso me questionar como você pode inferir também. Por que que essa luta é de todos, né? Não é porque eu sou menino, né, que eu não preciso ir atrás de defender o que é de direito das meninas que convivem comigo, né? Isso não vai me fazer menos menino do que eu sou por lutar por um direito da mulher, por lutar para que a mulher seja bem vista na sociedade. E é a mensagem, né, meninos, que vocês precisam, né, necessitam realmente absorver do que nós estamos conversando. Uma das mensagens é essa, certo? E agora, Gislaine vai complementar disso também. Então, ó, falando de lutas e conquistas das mulheres. Então, o caminho entre o direito das mulheres e as lutas para a igualdade das minorias em geral, eles estiveram sempre entrelaçados, né? Na época do Brasil colônia, pouco foi conquistado. Vivia-se uma cultura enraizada de repressão às minorias, desigualdade e de patriarcado. Como eu já falei anteriormente, essa questão do patriarcado é muito enraizada na nossa cultura. E as mulheres eram propriedade de seus pais, né? Marido, irmãos ou qualquer um que fosse a figura masculina da família. Nesse período, a luta das mulheres era focada em algumas carências extremamente significativas à época: direito à vida política, educação, direito ao divórcio, ao livre acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente vai fazer aqui uma linhazinha do tempo para vocês aprenderem um pouco dessas lutas e conquistas das mulheres. E assim, porque vai servir a todos. À medida que a mulher ganha, ganha a sociedade inteira, tá certo? Não ganha só a mulher, não perde homem. Aqui não tem, tá mostrando quem perde e quem ganha, mas sim as conquistas das mulheres e da sociedade brasileira como um todo. Durante o Império, passou a ser reconhecido o direito à educação da mulher, porque até então só quem estudavam eram os homens. A gente não tinha o direito. A gente estudava a educação do lar, a educação doméstica, aprendia a bordar, a cozinhar. A gente aprendia a ser uma boa esposa, mãe e dona de casa. Com o Império, né, a partir de 1822, é que vieram as primeiras escolas para mulheres, tá certo? Então, nesse momento é consagrada Nísia Floresta, né, que tinha seu nome de Dionísia Gonçalves Pim, né? Ela foi a fundadora da primeira escola, né, para meninas no Brasil e foi uma grande ativista da emancipação feminina. Até então, não havia uma proibição de fato à interação das mulheres na vida política, visto que não eram nem mesmo reconhecidas como possuidoras de direitos, né? Aí, o que é que acontece? Vamos aos demais progressos, né? Algumas mudanças começaram a ocorrer no mercado de trabalho a partir do início do século XX. Até o século XIX, existiram as lutas, existiram, mas foram poucas as conquistas. As conquistas elas vão vir realmente com o século XX. A partir de uma greve, algumas costureiras, né, que tiveram influência do pensamento europeu, principalmente do pensamento socialista e anarquista, que vieram com os imigrantes do final do século XIX para o início do século XX. Principalmente de italianos e espanhóis. Então, elas sabiam que elas eram uma força de trabalho e que elas precisavam de melhores condições de vida. Veio a Primeira Guerra Mundial e é aí que a mulher é inserida no mercado de trabalho, porque o homem vai à guerra e quem é que vai trabalhar nas fábricas? As mulheres. Só que a gente sabe que até hoje, nós mulheres ainda recebemos cerca de 30% a menos nos nossos salários do que os homens, quando estamos em funções de paridade, certo? Então, mesmo recebendo menos, nós fomos inseridas no mercado de trabalho com a guerra. E aí nós passamos a ter uma jornada tripla: operária, dona de casa e mãe, né?
Só que a gente não recebia por essas 3 funções. E nós não tínhamos os nossos direitos garantidos, principalmente os direitos políticos, porque as mulheres sabiam que para elas terem os seus direitos, elas precisavam estar inseridas na política, que era para justamente fazer parte desse momento e dessa luta, né, para elas terem essas conquistas. Então, o que foi que aconteceu? A partir da República Velha, que vai de 1889 até 1930, vão ser fundados alguns partidos, entre eles, né, o Partido Republicano Feminino. As mulheres trabalhavam principalmente no setor têxtil, né, e a partir daí eles propunham a cooperação feminina, o progresso do país e combater a exploração relativa ao sexo feminino. As conquistas vão vir realmente com o Estado Novo, a partir de 1930, não é? Que elas conquistam o sufrágio feminino. A partir de 1932, as mulheres podem votar, né? E em 1932 é eleita a primeira deputada federal do Brasil. A partir dos anos 40, elas conquistam o direito a um aborto seguro em 2 situações: quando a vida da gestante corre perigo e quando a gravidez é resultante de um estupro. Só que a gente sabe que ainda é uma questão que ainda está em votação, essa questão do uso do domínio do corpo da mulher, dela ter que decidir pelo o que é que vai acontecer com o corpo dela. Porque a gente sabe que a mulher pobre, negra, favelada, ela tem menos condição e ela acaba sendo o número maior em caso de morte, né? Diferente daquela mulher branca da elite. Isso é fato. A gente tem que entender realmente. Apesar das mulheres estarem no mercado de trabalho desde a República Velha, como eu falei, é somente a partir de 62 que as mulheres casadas podem trabalhar sem precisar da aprovação do marido. O marido precisava assinar uma carta de aprovação para que a mulher pudesse trabalhar até 62. E para a mulher viajar também, gente. No passaporte dela tinha a autorização dos homens. A partir da década de 80, do final da ditadura militar para o início da redemocratização, nós vamos ter o maior número de conquistas das mulheres, né? Vão ser implantadas as primeiras políticas públicas com recorte de gênero no estado de São Paulo, como o Conselho Estadual da Condição Feminina em 83 e a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em 85. E vale salientar que nós já tínhamos dentro de São Paulo uma mulher prefeita, a paraibana, radicada em São Paulo, Luísa Erundina, a primeira prefeita mulher de São Paulo. E foi justamente no mandato dela que foi criada a Secretaria de Mulheres e também a Delegacia em Defesa dos Direitos da Mulher. E no ano de 88, com a Constituinte, com a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, né, nós vamos ter incluídos temas como saúde, família, trabalho, violência, discriminação, cultura e propriedade da terra. Com isso, em 2003, já no governo do presidente Lula, é criado a Secretaria de Política para as Mulheres, onde a primeira secretária dessas políticas foi a ex-deputada Benedita da Silva, né, que era uma ativista dos direitos das mulheres, né? E com a criação dessa secretaria, nós temos o Disque 180, né, um canal de denúncias, né, de casos de violência contra a mulher. E a gente chega, eu acredito, na maior das nossas conquistas, que foi com a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, né? O grande marco do combate à violência contra a mulher. E quando a gente fala em violência, gente, não é só a violência física, mas as agressões verbais, as psicológicas, que eu acho que muitas vezes marcam mais do que a violência física. E em 2015 vai ser sancionada a lei que torna qualificado o crime de feminicídio, que é o homicídio realizado contra a mulher em razão do seu gênero. E aí a gente vê
que nessa pandemia o número aumentou demais. E por isso que a gente precisa debater essa questão de gênero, essa questão de igualdade e essa questão das lutas. Não é uma questão que essas conquistas não vieram do dia para a noite. As lutas, elas não acontecem esporadicamente, elas são diárias. E para que isso aconteça, a gente precisa justamente debater isso a partir daqui, da sala de aula, e com vocês, que estão justamente na fase de entender que a luta é de todos nós. Só abrindo um parênteses, Gislaine, foi justamente esse contexto de violência de todas as formas, né? Psicológica, sexual, patrimonial, social, que nos fez criar esse projeto de igual para igual. Porque a gente começou a perceber que essas questões de gênero estavam totalmente interligadas ao processo de adoecimento, sobretudo psicológico e psicossomático. Então, muitas mulheres que chegavam fragilizadas, adoecidas, depressivas, com crises de ansiedade, em sofrimento psíquico, eram mulheres que estavam nessa condição de estar sofrendo violência de gênero. E não somente física, como você explicou, mas as suas diversas formas. É isso, né? E tudo que vimos até agora, a gente também pode racionalizar, né? Juntando todo esse contexto e fazer refletir para você, menina, e para você, menino, que leva a pergunta à mulher que estiver na sua casa. O que é que você já deixou de fazer por ser menina, né? Vamos começar com Gislaine, depois a Valéria vai responder e eu vou responder junto também, certo? Então, como eu falei para vocês, isso é uma questão histórica, isso é uma questão milenar. Eu venho de uma família patriarcal, um líder masculino, de uma educação patriarcal, nasci quase no fim da ditadura militar, estudei numa escola ainda com resquícios militares. Minha primeira infância ainda é muito marcada pelo militarismo. Então, era uma escola que as meninas vestiam vermelho e os meninos vestiam azul. Existiam os brinquedos de meninas e existiam os brinquedos de azul. E eu sempre estive à frente desse combate, gente. Mas de não poder usar calças, de ter que usar vestido, de ter que usar o laço de fita na cabeça porque era coisa de menina. Você vai brincar de boneca porque na escola tinha as panelinhas para as meninas brincar de dona de casa, de boneca, e os meninos tinham os carrinhos e a bola. Mas e se eu queria brincar de bola? Por que eu não podia? E se eu queria brincar de carrinho? Então, nessa primeira infância, foi sempre marcado por esse estigma de homem e de mulher, de brincadeira de menina, brincadeira de menino. Já na adolescência, a gente consegue romper um pouco, mas mesmo assim os pais ainda fazem. Você não vai sair porque isso não é horário de menina estar na rua. Você tem que voltar às 9, porque você não é homem para estar na rua até na madrugada. Então, tinha muito disso. Por mais que a gente esteja nessa luta, eu digo que Maninha nos criou de forma diferente, porque eu venho de uma família que são 9 mulheres, 10 com ela, então o pensamento de mulheres, as mulheres eram em maior número, e meu pai sempre soube dosar o que podia e o que não podia. Mas eu recebi muitos nãos. Não pode porque você é mulher, entendeu? E hoje eu tento ver de forma diferente, entendeu? Mas a gente sabe, eu crio meu filho, eu compro a blusa rosa, ele usa rosa, ele é menino e ele usa rosa, mas a gente sabe que existem famílias que meninos não podem usar rosa, porque rosa não é cor de menino, e sim azul. Então, eu acho que isso faz com que a gente se inquiete e repense esse nosso lugar, tá certo? Eu acho que a gente tem que repensar esses lugares, os lugares de homem e de mulher, e repensar com a questão de igualdade, repensar com a questão de respeito. Eu acho que tudo gira em torno da igualdade e do respeito. E isso é muito bom
porque o nome do projeto é justamente de igual para igual. Então, meninos, dentro da condição de vocês aí no lar de vocês, na família de vocês, o que as mulheres de vocês não podem fazer, que vocês, meninos, que vocês homens podem fazer? É isso que a gente quer inquietar com esse último questionamento do nosso bate-papo. Sim. Minha vez, né, agora? Então, eu refleti muito, né, com essa pergunta. O que eu deixei de fazer por ser menina? Eu acho que, assim, eu fui criada meio que para ser aquela menininha boazinha, bem comportada, muito educada. Eu fui filha única até os meus 8 anos de idade, né? Então, assim, por ser menina, né, eu deixei de brincar na rua, eu deixei de me sujar, eu deixei de andar de pés descalços, eu deixei de brincar com os meninos, enfim. E assim, eu deixei de crescer livre, porque as meninas eram para crescer contidas, cheias de regra, né, ensinadas a ter um bom comportamento, a falar baixinho, a ser mansa, né? Na adolescência, isso muda um pouco, como Gislaine falou. A gente começa meio que a se questionar, né? Embora que essas discussões sobre feminismo ainda são muito novas, né? No nosso tempo já existia, só que não tinha a força que tem hoje. Eu atribuo muito até às redes sociais, porque por muito tempo se foi associado ao feminismo pelas mulheres que protestavam de topless, que não se depilavam, que não eram femininas, mas hoje a gente já compreende de outra forma, né? E aí, mais tarde, quando a gente vai ficando adolescente, ficando mais velha, a gente aprende que a gente não pode andar sozinha na rua, em determinados horários, porque, não sei, a gente pode ser estuprada, pode ser violada, né? A gente aprende que a gente precisa ter sempre alguém por perto para nos proteger, né? Porque, enfim, ser mulher hoje hoje não, sempre foi muito difícil. Porque ser mulher é ser vulnerável, né? E acho que é isso, assim. Eu já conheci até pessoas, amigas, que já chegaram ao ponto de ter raiva por ser mulher, por estar diante dessa fragilidade, de se ver diante da possibilidade de ser violentada, de não poder ter autonomia, ter liberdade, né? Porque parece que a nossa liberdade é sempre muito condicionada. Então, assim, por isso que é como eu sempre digo, eu abracei essa causa da igualdade de gênero como uma missão de vida, para que as meninas que venham depois de nós não tenham que lidar com tantas limitações, com essa realidade que só nos oprime, né? Porque agora a gente tem voz e ninguém vai nos calar. É isso, né? E para finalizar o questionamento, o que é que eu deixei de fazer por ser menina, né? Na minha rua, quando eu criancinha, acredito que eu não me lembro de ter mais que eu de menina na rua, né? E a maioria das crianças que brincavam eram meninos. Então, quantas e quantas vezes eu deixei de sair na rua para brincar porque só tinha menino na roda, né? E aí na escola tinha muito isso, e muitas profissões às vezes a gente deixa de pensar, né? Por ser, quando eu estava decidindo minha carreira, quantas e quantas profissões eu deixei de pensar, porque não era carreira para mulher, né? Quantos e quantos lugares a gente deixa de frequentar porque não é ambiente para mulher, né? E até hoje o próprio estigma de você tomar as rédeas da sua vida e
sair de casa e morar sozinho ou não, por ser mulher, por ser uma coisa que mulher só sai quando vai casar, e enfim. Então, são vários e vários questionamentos. Nunca é só um episódio que a gente vivencia por ser menina, que deixou de fazer por ser menina, são vários, né, no decorrer da vida. É você, E aí, é você não ir continuar. numa lanchonete sozinha, porque aí você não poder sair para você tomar uma bebida, porque você é mulher, e tu vai para um bar, tu vai para um boteco sozinha, tu vai sair sozinha. Tem muito disso. Ah, mas tu é mulher. Mulher não vai para um bar sozinha. Mulher não sai sozinha. Mulher não vai para um show sozinha. Não é nem quando você é criança, mas na adolescência, na juventude e no ser adulto, a gente ainda encontra muito isso, não é? E que a gente precisa quebrar com esses paradigmas, com esses estigmas de que não pode, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de menina. Não, como o Valério disse lá na frente, é uma coisa que eu repito muito. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. A profissão da mulher é a que ela quiser exercer. Que a gente quebre justamente isso daí, de profissão de mulher e de profissão de homem. Se eu quiser ser caminhoneira, eu posso ser. Se eu quiser ser engenheira, eu posso ser. Se eu quiser ser médica, eu acho que não existe profissão de homem e profissão de mulher. Né? Eu já vi muito preconceito com decorador, com maquiador, com cabeleireiro. Gente, existem homens nessas profissões também. Né? Não são só mulheres. Então, existe o preconceito dos dois lados. Né? Então, que a gente repense e com muito cuidado, com muito carinho, essa questão da igualdade. De como eu falei para vocês, né? O contrário de machismo não é o feminismo. O que a gente quer com toda essa conversa é a questão da igualdade de direitos. Igualdade para as mulheres. Nós pensarmos as mulheres como sujeito igual da nossa sociedade, homem, mulher. É isso. Valéria quer finalizar com alguma fala? Então, gente, eu espero que essas palavras toquem vocês de alguma forma, porque eu acho que está em vocês o futuro de toda uma geração que pode ser diferente, pode ser uma geração de possibilidades e não de limitações. E eu encerro com uma frase que foi escrita nas produções da turma anterior que a gente aplicou esse projeto, e que diz o seguinte: o grito antes preso na garganta já não me consome. E é isso. Um beijão para vocês. E até a próxima. Quer mais dar alguma palavrinha, Gislaine? Não, assim, como Valéria disse, né, que a gente consiga pensar e sair da nossa zona de conforto, porque realmente vocês são o futuro, são as mentes pensantes daqui a 10, 15, 20 anos, são vocês que têm que estar no nosso lugar, né? Que a gente se inquiete, que a gente não aceite essas colocações machistas, essas colocações que colocam as mulheres como subservientes, tá certo? Da subserviência, que a mulher veio para servir. Não, que a gente repense justamente, que a gente tenha voz e que agora vocês têm voz e vez. E que é a hora justamente de vocês se posicionarem acerca do que nós falamos e do que vocês também podem pesquisar e adquirir de conhecimento. Então é isso, gente. A gente agradece, né, a atenção de vocês para com esse nosso bate-papo e que isso leve a uma reflexão, certo? E a uma melhora da nossa sociedade, né, do meio que a gente vive, que a gente seja agente de mudança diante do que comentamos e diante de todas as outras coisas que possamos combater que não prejudiquem a sociedade, mas que só a melhore, né? Um obrigadão e a gente encerra por aqui.